Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema a fisioterapia. E eu dou as boas-vindas à Berta José, que é formada em medicina tradicional chinesa. Seja bem-vinda. Muito bem, obrigada. E fisioterapia também. E fisioterapia também. E tem a Bernardina Ferreira, que também é fisioterapeuta. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, nós vamos começar por definir o que é a fisioterapia. Quem... Tem a palavra, doutora Maria. Fisioterapia. A fisioterapia é uma ciência da saúde que tem como propósito prestar serviço a indivíduos e à população com a finalidade de desenvolver, restaurar movimentos e a capacidade máxima funcional que são decorrentes de distúrbios ou disfunções cinéticas que vão ocorrer por alterações genéticas, por alterações traumáticas ou ainda por patologias adquiridas durante a vida. Bem, é uma ciência da saúde, né, aplicada a diagnósticos e ao estudo, né, daquilo que é a doença. Que tipo de prevenção e tratamento são feitos, doutora Berta? Ok, conforme a minha colega definiu muito bem, para falarmos do tipo de prevenção, nós iríamos falar das áreas de atuação da fisioterapia. E uma delas é exatamente a prevenção. Ou seja, como já dissemos anteriormente, ela tem como objetivo de restaurar alguma mobilidade que a pessoa pode ter perdido. Mas também ela vai atuar na prevenção dessa possível mobilidade que a pessoa pode ter perdido ou vai perdendo à medida que vai envelhecendo. Ok. Então, a fisioterapia, ela atua no nível preventivo de forma a garantir que as pessoas elas não percam aquilo que seria a qualidade de vida nas suas atividades diárias, porque nós sabemos que o envelhecimento é um processo totalmente natural e que acontece num processo de envelhecimento em que nós vamos perdendo algumas funções. Então, isso nos garante que nós vamos tendo uma qualidade de vida muito maior em relação ao que tínhamos antes sem a atuação do fisioterapeuta. A fisioterapia tem diferentes áreas, certo? Certo. Quais são? São muitas, de certeza, não é? Quero até acrescentar aqui no que a minha colega falava. Okay. Quando nós vamos falar de prevenção, não só também na promoção, porque a prevenção vem depois da promoção. A promoção quer o quê? Informação, passar informação daquilo que o fisioterapeuta faz, daquilo que a arte de fazer fisioterapia pode beneficiar a pessoa. E muitas das vezes a nossa população não tem o hábito de busca desse tipo de serviço, que por via das contas seria de mais-valia, mais barato, e sem o uso de fármacos. Exato. Tá? Então, era promover saúde dentro daquilo que é a qualidade de vida ou o estado fisiológico do paciente sem adjetivos de fármaco. E uma forma de acrescentar também que é necessário, é como se fosse uma rotina, não é? Nós às vezes vamos à consulta de rotina para saber como é que nós vamos fazer um check-up e é necessário também, né, doutora? Sim, sim. Se meter ou se enquadrar a fisioterapia também nesse meio, porque muitas das vezes nós não sabemos como nos posicionar. Às vezes passamos por acidentes ou alguma coisa do género e que é necessário também o fisioterapeuta fazer o estudo daquilo que é o nosso corpo, a nossa postura, certo? Exatamente. Conforme a colega já tinha dito, uma das áreas é a promoção. É o que nós estamos aqui a fazer, né? Participar de um programa, passar informação para que as pessoas se dotem, se capacitem dessa informação, para que elas possam ir buscar ajuda de alguma forma. A prevenção também é uma das áreas. O diagnóstico é outra área em que a pessoa vai procurar o fisioterapeuta e já tem um diagnóstico fisioterapêutico com o objetivo de fazer um tratamento na área de fisioterapia. Então, isso faz parte das áreas de atuação da fisioterapia. Okay. Ela também atua dentro de unidades de saúde, né, junto com um grupo de profissionais a que nós chamamos de interação multidisciplinar. Ok.
E há pouco eu perguntava sobre as áreas, né, da fisioterapia. Podem mencionar algumas que eu sei que são vastas, mas algumas que de cara, todas são importantes, mas as que são mais mencionadas e são mais necessárias? Eu acho que todas são necessárias, Sim. dependendo daquilo que a pessoa busca, né? Sim, a patologia. As áreas da fisioterapia temos a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia neurológica, a fisioterapia pediátrica, fisioterapia geriátrica, a fisioterapia da mulher, que agora atualmente é uma das áreas que vem ganhando espaço aqui no nosso país. Como é que funciona essa, doutora? Eu, por acaso, em pesquisas vi fisioterapia da mulher e fiquei um bocadinho curiosa para saber como é que funciona. Pois, na fisioterapia da mulher, o fisioterapeuta vai atuar junto da saúde da mulher, no caso seria a fisioterapia gineco-obstétrica, né? Ele vai fazer o acompanhamento do pré- e pós-parto da mulher durante a gravidez, prevenindo certas patologias que são características. Nós ouvimos muito em consultório as mulheres dizendo assim que, olha, durante a gravidez eu tinha muita dor de coluna, por exemplo. E o fisioterapeuta atua ali de forma a prevenir, não é, essas alterações funcionais. Porque é um processo totalmente natural, a coluna ela vai sofrer uma inclinação maior. Então, o fisioterapeuta vai atuar como forma a prevenir E são coisas que muitas mulheres desconhecem. Eu, por acaso, desconhecia que num processo de gravidez nós podemos ser acompanhadas por um fisioterapeuta. Exatamente. Antes, durante e depois a gravidez. Depois da gravidez existem várias alterações fisiológicas, como por exemplo, já falamos da inclinação mais acentuada, por causa do crescimento da barriga da mulher, isso vai trazer algumas alterações. O parto em si, apesar de ser um processo natural, ele também vai acarretar outras questões que são, por exemplo, o relaxamento da musculatura intravaginal, que muitas das vezes é necessário e é aconselhado um fisioterapeuta que vai atuar nessa área, que tem a especialidade nessa área, que vai fazer com que essa mulher, através de um ganho de consciência de si mesma, do seu próprio corpo, vai aprender a fazer exercícios para que essa musculatura ganhe o tônus muscular outra vez e ela tenha uma qualidade de vida em todos os níveis. A medicina tradicional chinesa acaba por se adequar àquilo que é a profissão também do fisioterapeuta, doutora? Sim, eu costumo dizer que é o casamento perfeito e eu fui agraciada com o casamento perfeito. Então, a medicina tradicional chinesa ela tem muito a agregar dentro da área de fisioterapia. Até porque um dos nossos olhares, como eu já falei, estávamos a falar antes no off, um dos nossos olhares é que nós sempre vemos o homem como integrado, uma estrutura integral, em que há vários processos que vão levar a um adoecimento, desde o processo fisiológico, aquilo que é a nossa biologia, até mesmo o processo psicoemocional. Exato. E dentro da medicina chinesa, nós agregamos tudo isso para ver o ser humano como um processo saudável, mas tendo como equilíbrio esses níveis todos de vida, não é? E daí que eu costumo dizer, é um casamento perfeito, porque o fisioterapeuta, ele é um profissional totalmente integral. Ele vê muito além daquilo que os outros profissionais veem. Doutora Bernardina, em que momentos da nossa vida entra o fisioterapeuta? Olha, acho que em todos. Um exemplo que eu vou lhe dar é mãe. Nós, mãe, temos os nossos bebês. Se nós formos a ver, desde o momento que tem aquele processo de sentar, engatinhar, isso tudo é um processo fisiológico que vai ocorrendo. Até mudar a fralda, tem que saber mudar a fralda. Eu já vi que é inclinar o bebê para o lado e não levantar as pernas como nós fazemos. Tudo isso influencia. Esse hábito que nós temos pode influenciar para que o paciente ou para que a pessoa possa desenvolver alterações no seu biotipo ou não. Então, o fisioterapeuta, desde que o homem é homem, há necessidade de se ter um fisioterapeuta consultando ou procurar informações com o fisioterapeuta para melhor nos capacitar e evitar certos problemas futuros. Então, fisioterapeuta, eu digo que é necessário.
É necessário em todos os momentos. O hábito aqui é mesmo fazer a consultoria, não só fazer o check-up que nós queremos fazer por ser clínico, mas também Ou procurar quando necessitamos só, né? Só- Porque nós ou só quando temos o nós problema, temos- só temos esse caso, desculpa cortar-lhe, era... Nós só procuramos o médico... algum Quando problema. precisamos. Exatamente. Exato. Então convém mesmo também. E já agora, acho que poderia passar algumas técnicas, né, alguns ensinamentos básicos que nós adultos e desde criança também devemos já ter noção de como sentar, de como tratar dos bebés, certas posições. Acho que isso também poderia ser passado aqui de forma muito rápida, né? Só para termos assim. Eu toda a minha vida, quer dizer, toda a minha vida, até o tempo que o meu filho usava fraldas, eu levantava as pernas até descobrir que não se levanta as pernas do bebê, vira-se para o lado. Depois para... a fralda, depois voltar e fazer o mesmo Ai, meu processo. Deus. Esses aspectos é difícil porque nós também é uma questão cultural. Então é mesmo um processo longínquo. A informação vai rolar e as pessoas vão ganhar consciência de o fazer. Um dos outros erros que também nós cometemos muito é com as nossas crianças na fase escolar. Os livros que nós carregamos, as mochilas normalmente que às vezes os papais e as mamás compram não são adequadas para a idade do pequeno. A quantidade de materiais que é colocado nas mochilas às vezes não é adequado para o peso da própria criança. É uma questão de se avaliar as disciplinas que vai ter e meter o material consoante as aulas que o pequeno necessita. Então, tudo isso vai alterar o quê? A estrutura anatômica da própria pessoa. Nós sabemos que a nossa coluna é o porte central do nosso peso. E quando nós colocamos uma mochila que tenha um peso excessivo ao nosso, o que é que vai fazer? Ou reclinar a coluna mais para frente ou mais para trás ou de forma lateralizada, tendo em conta o peso que vai ser colocado na mochila. E tornando esse hábito repetitivo várias vezes, nós podemos acarretar no futuro as deformidades que vão ocorrer a nível da coluna, como as escoliose, as dores a nível da coluna, tudo isso influencia. A nossa forma de sentar também, né, doutora? Eu queria dar só mais uma dica que eu acho que é muito importante e nós precisamos perceber. E até o recado vai para a mãe lá em casa, que é mãe, que vai ser mãe. Então aquela mulher está passando um processo e a pensar que vai daqui a pouco ter um bebê, não é? Eu acho que é importante que nós nos capacitemos. Nós não nascemos prontas. Pois. Nós vamos nos fazendo prontas à medida que o processo vai acontecendo, as experiências que vamos tendo. E aí, hoje, existem cursos para mães. Então, é um treinamento que a família deve fazer. O pai, a mãe devem procurar um treinamento, não é, para poderem dar a melhor assistência para a criança. Por exemplo, a Cláudia falou da questão de levantar as pernas, né? Isso é algo que a minha mãe fazia, a mãe da Cláudia fez, a mãe da Bernardina também fez, mas que a seu tempo nós vamos percebendo que não é um processo que deve ser feito, não é? E com isso nós vamos mudando e fazendo essas adaptações. Existem instituições que dão cursos pré-maternos, não é? Em Luanda já. E se calhar um pouquinho de tempo, isso ajudaria a mulher, primeiro, eu costumo dizer, a curtir a gravidez, não é? De uma forma mais funcional, de mais autoconhecimento, de conhecimento de si mesma e, sim, consciencializar-se do que é melhor. E ela vai ter um suporte aí no processo de ter seu bebê e ter o auxílio, né? Eu costumo dizer assim, mãe, não ouça conselhos da vizinha só, né? Eu preciso ir buscar um conselho de um profissional que esteja adaptado e que possa passar essa informação de forma mais concisa para que todos nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Ok. Doutora, os sapatos altos acabam por influenciar também. Porque às vezes, né, eu não sei se o sapato alto tem a ver também com a altura da pessoa, porque há pessoas muito baixas com um sapato que não é proporcional, não é aquilo que é a nossa altura, e acaba também não só o pé, como fica muito inclinado. Pronto, as doutoras acho que acabam por explicar melhor do que eu, né? Esse ponto. Ok. Não é?
Esse é um assunto bastante debatido nos consultórios de fisioterapia e não só, e de ortopedia, né? Hoje nós temos até, inclusive, a internet vem nos ajudando porque hoje as pessoas já recebem mensagens em que elas vão tendo informação de forma mais fácil. Mas os saltos altos, eles realmente são um problema para a área de ortopedia, tanto da fisioterapia como para a área médica mesmo. Porque eles, a nível funcional, né, se nós que trabalhamos nessa área, quando vemos alguém de salto alto, e principalmente os saltos agulhas desproporcional, que são maiores do que 15 centímetros, eles costumam ser uma aberração fisiológica para o corpo da mulher que usa. E como mulheres reconhecemos que fica bonito, entre aspas. Pode ser que sim, dá não uma é, certa elegância, mas sim, depois sim, mais tarde o cobra. conceito de beleza hoje atual, ele coloca o salto alto como algo bonito, né? Uhum. E nós não somos contra esse tipo de pensamento. Mas nós acreditamos que aliando este conhecimento, não é? As pessoas elas podem fazer uma adaptação e ter uma melhora da qualidade de vida. O salto alto, ele tira o nível de equilíbrio do corpo da mulher e joga o corpo numa postura totalmente incorreta. Uhum. Então, toda a fisiologia, tanto os músculos antagonistas quanto os sinergistas, eles têm que fazer um esforço constante para te manter equilíbrio. É como se você dissesse ao teu corpo, estando na Lua, que eu estou na Terra. Uhum. Então, são uma diferença abismal. A força de gravidade é movimentada. Isso cria uma desestabilidade muito grande no nosso sistema musculoesquelético. É mais ou menos como sobrepeso também, né? Eu costumo dizer, imagina... Eu costumo dizer assim, imagina que alguém construa uma casa e faça uma fundação para que essa casa tenha um nível, vamos lá, resto do chão. E aí, a determinada altura, essa pessoa decide que vai usar dois pisos nessa casa. Uhum. Então, há o risco dessa estrutura não suportar. Isto para trazer a ideia de um pé que foi estruturado para 60 quilos, numa estrutura entre o calcânio está sobre o solo. Uhum. Entende? Aí nós temos aí um equilíbrio nesse peso. Quando nós tiramos o calcânio do solo e nos inclinamos no ângulo de, vamos lá, 70, 40 graus, nós estamos a criar um stress muito grande na estrutura musculoesquelética. Isso vai trazer consequências. E não é só a nível dos membros inferiores, é de uma forma generalizada. Desestrutura toda a cadeia óssea corporal. Não vai só ocorrer a nível no pé, não. É geral. É geral. Né? Porque o nosso corpo está todo ele interligado. Okay. Você perde uma função, não vai afetar o outro lado. Então, um depende do outro para funcionar. Então, se há uma instabilidade a nível inferior, toda a cadeia superior também está desequilibrada, está desnivelada. Doutora, tem aqui uma questão que é, o fisioterapeuta é um profissional capaz de atuar em todos os níveis de atenção à saúde? Sim. Oba! Por quê? Dá para desenvolver bem para que... Como nós falamos a princípio, ela atua na promoção, na prevenção, na reabilitação ou cura e vai atuar também na reinserção social do mesmo indivíduo. Então, ele está desde o problema mais simples ao problema mais complexo. Então, o fisioterapeuta atua em todos esses níveis. Numa dor de coluna simples, ele vai atuar. Está com uma hérnia discal ou um outro desvio ou teve uma fratura, o fisioterapeuta vai atuar. Então, ele atua em todos esses níveis, em todas essas cadeias. Por isso é que o fisioterapeuta ele está presente, não só nas unidades terciárias, mas também está nas unidades primárias, nas unidades secundárias de saúde. Okay. Então, ele está balizado a ter contato com todo nível de paciente que ele for procurar. Em termos de acidentes, que eu acredito que recebem muitos casos, e nós em off já tínhamos essa conversa, já estávamos a ter essa conversa, relativamente a fraturas expostas. Sem falar de muitos casos aqui,
ou citar propriamente um, é importante que em casos de fraturas expostas, primeiro se fazer, né, a cura, o tratamento de tudo, só depois é que entra o fisioterapeuta, não é, doutora? Ok. A sua pergunta é muito pertinente e a resposta que eu vou dar é o seguinte: o fisioterapeuta, ele, como nós dissemos, é um profissional de saúde que está adaptado a atuar em todas as patologias, inclusive numa patologia em que nós temos uma fratura exposta. Os recursos que esse fisioterapeuta vai utilizar devem ser adaptados para aquela situação em geral. Eu vou dar aqui um exemplo. Num caso como, por exemplo, uma fratura exposta, o fisioterapeuta ele pode atuar não com recursos motores, mas com eletroterapia, onde ele vai ter como objetivo ajudar com que essa fratura seja consolidada de uma forma mais eficiente, mais rápida. Nós temos aparelhos como o laser, por exemplo, que é um aparelho que responde a isso. Ele tem como objetivo exatamente impulsionar essa consolidação óssea do fisioterapeuta, do osso, da fratura do paciente. Ele também pode fazer um acompanhamento para que esse paciente não tenha tanto desgaste e não perca outras funcionalidades. Okay. Porque está com o braço, por exemplo, no gesso, mas ele pode continuar a fazer outros tratamentos, não diretamente na área do gesso com exercícios motores, mas em outros braços, para que esse braço... Porque imagina uma pessoa que tem um gesso com uma fratura exposta. Provavelmente ela não vai poder mover esse braço aqui, vai trabalhar 2 vezes mais do que... Então, o fisioterapeuta, ele vê o paciente como um todo. E a resposta dele deve ser adaptada a essa necessidade. E em caso de desvio na coluna, é necessário usar logo o colete para que se requeira ou para que se corrija a postura, não é? Ou endireitar o osso? Ou será que não vai mais ao lugar? Eu não sei. Não necessariamente que o primeiro recurso tenha que ser o uso de órteses. Okay. Não, porque dentro da fisioterapia existem recursos e técnicas que podem melhorar fundamentalmente a estrutura da coluna. Isso vai depender do grau de desvio ou de problema que a pessoa vai apresentar, mas ainda assim não vai descurar o papel do fisioterapeuta e a utilização de outras técnicas, porque os coletes ortopédicos não vêm para solucionar propriamente o problema de uma forma definitiva, mas sim atenuar, eu digo assim. Porque você vai usar hoje, mas depois tu tens que tirar e o problema lá continua. Então, o fisioterapeuta vai atuar de maneira a procurar solucionar ou dar um melhor estilo de vida a essa pessoa sem o uso do colete ortopédico. Então, existem muitas técnicas que o fisioterapeuta pode utilizar, desde os recursos elétricos a recursos cinesioterapêuticos, que são a utilização de exercícios prontamente programados para este indivíduo. Então, o colete só vem mais a crescer a um recurso, a um meio paliativo para solucionar ou minimizar o problema do paciente. Mas ao descobrir-se que tens um desvio na coluna e não dar o devido tratamento, quais são as consequências que podem advir daí, doutora? São N as consequências. Primeiro a pessoa vai perdendo função, né? À medida que ela vai... Primeiro, dos primeiros sinais e sintomas que podem surgir é a dor. Com isso, a perca de qualidade de vida, não é? Nós diariamente lidamos com pessoas que vivem com dores, né? E é muito engraçado, isso é um apelo que eu vou deixar para as pessoas. O fisioterapeuta, ele tem como objetivo principal a nossa área de atuação e estudo é o movimento humano. Okay. Então, isso, independente do que possa gerar alteração nesse movimento humano, se é uma doença, se é um fator psicológico, se é um fator neurológico, seja o que for. Então, o movimento humano é algo que nos chama a atenção e tirou-nos do lado de casa e nos colocou numa faculdade à busca de informação
e nos dotou de capacidade clínica e profissional para atuar dentro do movimento humano. Então, o que nós pretendemos restaurar é sempre o movimento humano. Isso vai nos colocar como profissionais que trabalham diariamente, de frente em frente, com dor. Então, nós lidamos com a dor, com a deficiência, com a redução de mobilidade. Nós costumamos a dizer que nós trabalhamos com a parte que ninguém quer ver. Porque é lá que quando as coisas doem, não é? Quando já não se pode mais nada, quando o ortopedista já não pode atuar, quando o médico clínico geral já não tem nenhuma resposta a nível de medicamentos, que é para restaurar esse paciente de volta à vida, que nós entramos. E nós vivemos num país em que dificulta muito mais a nossa atuação, porque os outros profissionais de saúde muitas das vezes não percebem a nossa atuação. Exato. E qual o lugar que nós temos dentro da vida das pessoas. E é bastante um lugar, importante. Exatamente, exatamente. E é um lugar bastante preventivo, porque nós pretendemos a restauração da qualidade de vida do paciente. Isso é muito importante. Isso é muito importante para ser percebido. Quando a Cláudia fez a pergunta, por exemplo, e perguntou a mim... Só para arrematar, temos um minuto, né? Só para arrematar, para além de ser uma profissão em que a medicina toda deve enquadrar-vos, porque não deixa de ser também fazer parte da medicina, é uma profissão que também requer amor. Muito porque amor. Vocês devolvem, é aquilo que a doutora Berta estava a dizer, vocês devolvem a vida àquela pessoa que já não tem a esperança. Exatamente, a esperança de vida às pessoas. Os pacientes, eles chegam para nós muitas das vezes sem esperança de que vai recuperar, não é? Ou que alguma possibilidade que ele tenha um retorno. Olha, eu costumo dizer, nós temos a oportunidade de lidar diariamente com superações. Então, muitas das vezes eu recebo um paciente com o objetivo dele pegar a escova de novo, pegar o garfo e voltar a fazer a refeição por si só. Exato. Isso já nos remete a uma necessidade, a importância da fisioterapia na área de cuidados de saúde. Então, é algo que eu acho que a sociedade, e porque nós viemos aqui para falar da fisioterapia em alusão o Dia da Fisioterapia, não é? Dia Mundial, que é um convite à reflexão da atuação do fisioterapeuta na vida comunitária e não só das pessoas em geral. Então, acho que isso é uma reflexão que vale a pena as pessoas pararem para pensar de qual é a atuação do fisioterapeuta na vida das pessoas em geral. Ele atua em todos os níveis. Até porque, maioritariamente, as pessoas só dão valor quando tem um familiar que passa por alguma necessidade em que o fisioterapeuta restaura, atua, ou vê o benefício dessa profissão e aí começam a dar valor de que alguma coisa eles estão a fazer, porque a maior parte da população tem em mente que fisioterapia é massagem, ou então é fazer exercícios físicos e ponto final. Então a fisioterapia vai para além disso. Trabalhar com paciente no fórum fisioterapêutico não só vai mexer com aquilo que é o físico da pessoa, mas também com o psicólogo da pessoa. Então nós aí até às vezes nós fizemos papel duplo. Exato. Nós às vezes temos mesmo que nós somos obrigados a nos colocar no lugar do paciente para poder ganhar a confiança desse paciente e poder restaurá-lo. Se não for feito isso, não somos capazes de ter bons resultados muitas das vezes, porque às vezes a resistência do próprio paciente, a aceitação, porque ele já vem de uma debilidade, de um sentimento de incapacidade de não poder fazer, e lá vem você dizendo não, é possível fazer isso, com o quê? Ele às vezes pergunta, vais usar o quê? Alguma coisa, tu dizes não, eu vou fazer, ele não vê material, não vê medicamento, não vê coisas do gênero palpáveis. Em suma, não acredita. Então, só depois de passar por essa experiência que começam a ter uma nova visão, um relato diferente daquilo que é a atuação do fisioterapeuta. Bem, é um tema super vasto, que dá para se falar muita coisa, mas em televisão o tempo voa. E só me resta agradecer a presença da doutora Berta, José e a Bernardina Ferreira, que cá estiveram e deram o seu contributo
para o tema fisioterapia. Querem deixar algum recado, páginas, consultórios para que possam né, solicitar os serviços das doutoras? Ok, eu particularmente, eu e a formadora Bernardina, a doutora Bernardina, nós fazemos parte de uma clínica também privada e outros lugares também, ela presta serviço em outros lugares, que é a Terapia Concept. Nós temos uma página no Facebook, é uma clínica integrada onde nós aliamos a fisioterapia e a medicina tradicional chinesa. A nossa especialidade é mesmo a área de neurologia, onde nós entramos com os tratamentos integrados entre a acupuntura, não é, que é o uso das agulhas, para a restauração desses pacientes que tenham tido problemas neurológicos, como por exemplo o AVC. Ok. Né? E atualmente agora tem os serviços da saúde da mulher também. Exatamente. Atualmente estamos a atuar com a saúde da mulher para a recuperação dessa prevenção e recuperação dessa qualidade de vida. Bem, muito obrigada e conto com vocês para outros temas, né, relacionados aí à vossa área também. Muito obrigada. Muito obrigada. E a você que esteve aí do outro lado, também agradecer ao TEN que abriu as suas portas. Então já sabe, temos encontro marcado no próximo programa.